Olá pessoal, estamos aqui na TV Mundi, no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. E ser normal é ser paranormal. Totalmente normal ser paranormal, né, Kátia? Totalmente. Falando em paranormalidade, nós estamos aqui com o Chico Penteado, escritor, professor universitário. Ele conta em seu livro Conversando com Reptilianos. Reptilianos é uma raça de ETs que ela não é muito bem vista na ufologia. E nós trouxemos o Chico para falar um pouco desse contato com esses seres. Tudo bem, Chico? Tudo bem, como é que tá? Uma honra você estar aqui conosco, tudo viu, bem? Chico? Um prazer. Conta como é esse teu contato com esses reptilianos. Bom, meu contato com os reptilianos é um contato bem direto, porque eu trabalho com ufologia a campo há muitos anos. Correto. Eu comecei a fazer vigílias e tal, e comecei a ter contatos, e os reptilianos disseram para mim que eu era a reencarnação de reptiliano. Certo. Você vê eles fisicamente, Chico, ou não? Olha, eu vejo mais em corpo astral, entendeu? Por exemplo, durante a noite e tudo mais, eu tenho algumas experiências fortes. Projeção da consciência. Projeção da consciência, projeção da consciência. Legal. E o que eles passam para você nesse contato, Chico? Bom, existe uma parte de cunho pessoal que eles falam que eles estão aguardando eu desencarnar para me reunir a eles, que eles acham o ser humano feio, então que é triste me ver assim e que eles estão esperando. Isso é uma coisa de cunho pessoal. Algumas vezes eles falam coisas sobre a relação deles com os outros extraterrestres, com a Terra, etc. Assuntos mais de interesse geral, não é? E como surgiu a ideia do seu livro? Retrata alguma experiência pessoal? O livro é a biografia, conta os 9 anos que eu comecei a fazer vigília, até ter os primeiros avistamentos, e depois começa a coisa dos encontros com extraterrestres, não só reptiliano, também tem humanoides que vão falando, olha, tem uma coisa para te contar, e até chegar no finalmente, quando ele fala isso, né? Que eu era uma reencarnação de reptiliano e que os reptilianos, a Confederação de Planetas, às vezes pune reptilianos que vêm na Terra e aprontam fazer alguma coisa errada. Essas pessoas esses reptilianos são obrigados a reencarnar como humanos por um X período. No meu caso, foi 4.400 anos a sentença que eles deram. Correto. Então, para os reptilianos, seria uma sentença viver no planeta Terra. Ah, sim. Para os extraterrestres, em geral, é uma sentença. Mas que o planeta Terra é um planeta belíssimo. Por que uma sentença? É por conta da nossa restrição extrafísica, consciencial? Pela condição humana, né? Eu estou falando assim, reencarnar como humano na Terra. Não é só reencarnar na Terra. Cometer seria maravilhoso. O negócio é você nascer humano. Para eles somos limitados? Seria como se você fosse sentenciada a nascer um Neandertal. Que interessante. Entendeu? Então, realmente, você se sente assim, num presidiário aqui no planeta Terra. É uma prisão total. Você tem que fazer uma coisa grave para conseguir isso. A finalidade desse contato com esses seres reptilianos com você, Chico, qual foi? Foi o fato da reencarnação só ou não? Esse foi o primeiro assunto. Depois, eles gostariam também que eu falasse uma palavra por eles, dizendo que existe um conteúdo na Terra mesmo. Isso não que faça diferença para eles, mas, vamos dizer, de uma forma ofende a maneira como o David Icke, o Alex Collier, esses caras falam dos reptilianos, sempre ligando a figura de Satã, pura e simplesmente, né? E não é assim. Eles são uma raça, talvez até não muito dada com o ser humano, não muito próxima do ser humano, não é humanoide, não acha o ser humano, mas ele não pode ser responsabilizado. Eles, reptilianos, não querem ser responsabilizados por absolutamente tudo de ruim que aconteça aqui. Se existe uma doença, foi reptiliano. Se existe uma guerra, foi reptiliano. Se foi a Segunda Guerra Mundial, o Hitler era reptiliano. Então, tudo é reptiliano. Eles não admitem isso. Eles querem realmente uma voz contrária. Uma pergunta, Chico. No meio ufológico, os reptilianos, gente, eles são muito mal falados. Sim, sim. Extremamente mal falados. Nós trouxemos o Chico para esclarecer alguns pontos, porque toda a raça tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Claro. Quais são os pontos negativos e quais são os pontos positivos, Chico? Os reptilianos, eles são muito temperamentais, eles são uma raça à flor da pele, uma raça bastante belicosa. Eles vão para cima, eles têm a cabeça quente. Por outro lado, eles são muito diretos e muito francos. E quando eles deixam muito claro o que eles estão pretendendo.
Eles propõem coisas e falam muito claramente o que eles estão querendo. Isso é uma coisa que eu gosto muito, que eu sei muito São bem... diretos, assim. Eu gosto de ser diretos, eu sei muito bem o que eles estão pretendendo. E é verdade que eles pretendem invadir o planeta Terra e tomar posse do planeta Terra? Não, isso é bobagem. Ninguém vai tomar posse do planeta Terra. Outra coisa que está correndo muito é que eles querem atrasar a transição planetária, né? Só que a transição planetária é o processo de envelhecimento natural da Terra, como você passa da infância para a adolescência. E nenhum extraterrestre, reptiliano, Grey, confederado, nenhum ser vivo pode atrasar a transição planetária. Não existe tal coisa. Assim como você está aqui dizendo que pertence à raça, outros também estão. Vocês se unem por afinidade? Você percebe a presença de outros aqui também? Eu tenho uma pequena comunidade de amigos, clube dos reptilianos. Eu sinto, às vezes a pessoa tem uma relação reptiliana. Geralmente as pessoas não... que tem mesmo, porque não é uma coisa bonitinha. Então, geralmente as pessoas não falam isso sem estar sentindo. Por exemplo, eu conheço um monte de gente que se diz reencarnação de pleiadiano, do pessoal da Star Share, porque é bonito, isso todo mundo quer. Agora, por exemplo, se diz assim, eu me sinto reptiliano, não é comum a pessoa dizer isso de bobeira. Né? A questão do bonito e feio pra gente, né, não influencia, deveria, porque nós não sabemos, né, rotular isso. São raças diferentes. Claro. Não deveria existir isso, mas existe o preconceito do ET bonito. Por exemplo, eu recebo e-mails todo dia de leitores falando assim, mas eu gostaria de conhecer um pleiadiano, loiro, de olhos azuis, nórdico e tudo mais. Mas esse feio aí que você pôs na foto, eu não quero. Esse bicho só pode ser maligno. Olha aí, isso é preconceito, puro. Gente. Total. Libertação e vitória em sua jornada individual nesse mundo das formas, né? Por favor, né, meu? Evoluam. Né? Vamos evoluir, vamos quebrar essas crenças irracionais. Porque, Chico, é verdade que eles fazem parte desse governo oculto que manda no planeta, que fazem guerras, é verdade ou não? Olha, eu acredito em parte, isso é verdade. Existem reptilianos que fazem acordos, porque os reptilianos eles gostam muito de atuar, entendeu? Nos planetas eles acreditam na interferência, eles são contra a não interferência. Correto. Então, no que dependesse deles, aquela lei da Confederação da não interferência seria quebrada. Então, eles vão correndo meio que por fora. Esse é o grande conflito entre a Confederação e os reptilianos. Mas não que onde exista guerra, existem reptilianos. Não necessariamente. Essas guerras já eram guerras humanas. Eles podem, talvez, pôr lenha na fogueira, alguns setores, porque os reptilianos têm, evidentemente, várias facções e tem reptilianos bandidos, isso existe, isso é real, que podem fazer esse tipo de negócio, mas porque existiram humanos que quiseram falar assim, o que você pode fazer por nós para a gente ganhar uma guerra, né? Então, mas na questão extraterrestre, eu acho você até corajoso demais, porque falar que você é uma reencarnação do reptiliano vai gerar uma certa repulsa, porque Total. As pessoas vão falar assim, o cara é muito do mal, entendeu? E todo mundo quer um contato com gente boa, né? Como é que o pessoal te trata, falando assim? Olha, existem os dois. Existem pessoas que me tratam muito bem e existem pessoas, inclusive, que são consideradas da Confederação e tudo mais, que trabalham nessas linhas e os amigos delas falam assim, olha, se você andar com ele, eu não falo mais com você. Nossa, outro preconceito, né, gente? Vamos derrubar esses preconceitos. 2012 nós estamos, é isso? 2012. Não parece, né? Gente, absurdo. 1912. Só se for. Chico, para a gente encerrar esse bloco, esse bate-papo e ir para o próximo, uma mensagem rápida dos reptilianos para o nosso internauta. Olha, a transição planetária vai acontecer, ela tem hora marcada, é inevitável, tenham coragem, e não são os reptilianos, nenhum pior ser do mundo vai parar mais isso. Tá? Não, vocês têm que se preparar, cada um por si e profundamente, com toda a dedicação. Bom, gente, a gente vai querer saber o que é essa transição planetária, hein? Pois é, mande seu e-mail, pergunte, não é, Cris? Claro. Coloque aí, através do enigmas@tvmundi.com.br, a sua pergunta e pergunte sobre transição planetária, que nós vamos perguntar mais ainda sobre isso. Com certeza. Chico, como que eles são fisicamente, nesse um minutinho que a gente tem aqui? Varia. Tem uns reptilianos... na verdade, certos tipos biológicos existem muitas variantes ao longo do espaço.
Então existe um reptiliano com uma cara mais chatinha, que lembra mais humano, escamoso. Existe um outro que parece mesmo com um dinossauro, com aquela cara mais comprida. Existem reptilianos escamosos, existem reptilianos que têm uma pele que parece de elefante. Correto. Entendeu? E existem reptilianos verdes, como você pode imaginar, mas também existe reptiliano cinza, branquiçado. E os Greys têm essa facção com os reptilianos? Os Greys têm um certo consórcio com os reptilianos, porque os reptilianos atuam muito na Terra. Os Greys que fazem muito experimento de hibridização, eles são cientistas e tudo mais. Eu suspeito que os Greys trabalham para muitas espécies de extraterrestres, não é só os reptilianos. Eu acho que eles são, assim, técnicos e eles fazem isso para quem os paga, não sei como paga. Bom, Chico Penteado vai falar no próximo bloco aí sobre essa transição planetária e o que os reptilianos vão ajudar ou vão interferir a favor ou contra. Vamos lá, né, pessoal? Estamos aqui no Enigmas, na TV Mundi, com o nosso convidado Chico Penteado, conversando com os reptilianos, não é, Cris? Verdade. Conversando com os reptilianos, porque o Chico Penteado disse que é a reencarnação do reptiliano. E ele sendo a reencarnação, ele tem vários conhecimentos que nós não temos, que eu acho viável a gente passar para o nosso... Informações importantíssimas para quem pesquisa. Chico, só uma pergunta. Aqueles seres V, Batalha Final, que foi um filme muito... uma série bem interessante. Esses seres são parecidos com eles ou não? Bom, os reptilianos de cara chata parecem com aquilo que está por baixo da máscara, né? Só não aquela cena ridícula dos dentões, né? Quando ela abre a boca e fica parecendo um peixe abissal. Isso não tem nada a ver. Absurdo, isso né? é bem absurdo. Não, o reptiliano tem, às vezes... Tem alguns reptilianos que têm focinho de réptil, mesmo de iguana. Outros têm uma cara mais chata e que lembram um ser humano escamoso, com um olho de iguana, né? De cobra. Agora, Chico, uma pergunta que nós precisamos fazer para você. O que os reptilianos especificamente falam em 2012? Chegamos em 2012 com todas as profecias apocalípticas possíveis. O que eles falam sobre 2012, Chico? Bom, a Terra vai realmente passar por uma série de transformações, ela vai se tornar um pouco menos apta para a vida. Conforme o planeta vai envelhecendo, ele vai se tornando menos fértil. Então, por exemplo, ele vai comportar uma população humana menor. Essa população humana vai diminuir por bem ou por mal, ou pela decisão dos próprios humanos, ou pelos desastres naturais. O que vai acontecer é isso no aspecto físico da Terra. Ela vai se tornar um planeta menos generoso para a vida. Agora, no aspecto vibracional, ele vai estar mais livre para o desenvolvimento da paranormalidade. Então, os humanos que sobreviverem vão ter uma paranormalidade aumentada. Isso é a tal da quarta dimensão. O que significa isso? Eles vão começar a enxergar os falecidos, os desencarnados com mais facilidade e os extraterrestres em corpo astral, ou seja, eles vão estar mais conectados com o universo. E muitos híbridos hoje, justamente, né, nascendo muitos híbridos... Esses já vivem na quarta. Tá. Então não contribuem no momento para essa questão de crianças que estão mais preparadas para ajudar nesse contexto. Isso é uma coisa que os híbridos, aqueles que são fabricados por Greys e tudo mais, uma parte deles é para uso pessoal deles, uma parte deles é para reimplantar na Terra. Eles têm uma obrigação de dar uma retribuição. Então essa retribuição que eles dão para a Terra, eles dão alguns humanos melhorados, algumas crianças índigos, algumas crianças especiais, tá? Porque eles levam uma parte do sêmen, do material reprodutivo humano, para o seu uso e interesse pessoal. E outra eles têm que devolver. Chico, agora eu Eles não gostaria fazem tudo só por fins egoístas. você nos falasse um evento que vai ser contundente, que eles disseram para você. Porque, pelo que eu entendi, você disse que vai ter muitos cataclismos. Mas qual que vai ser o contundente, principalmente aqui no Brasil? Ah, meu Deus, isso assim, eles não me contam exatamente, porque ninguém pode ser privilegiado, no sentido de que nem eu posso falar assim, não vai ali que eles vão morrer. Cada um tem seu destino. Então, por exemplo, eles não me dão a revelação de não vá naquele lugar que você vai que é perigoso. O que eu sei é, evidentemente, que as cidades grandes são inseguras, entendeu? Que nos lugares onde se vê muito UFO, por exemplo, São Tomé das Letras, de Minas, Chapadas e tudo mais, as naves estão lá porque as bases estão lá, as bases estão lá porque é seguro. Então, ali são lugares que vão ser menos atingidos, é só isso que eu sei. Mas então, pelo que eu entendo, haverá algum cataclisma tipo sismo, abalo sísmico no planeta inteiro?
Ou não? Acho que no caso do Brasil é mais a coisa climática, é mais o excesso de chuvas e secas, desertificação de certas áreas e inundação de outras. E nos Maremotos. Estados Unidos, algum problema grande ou não? Bom, os Estados Unidos é mais suscetível a abalos sísmicos, né? A falha de San Andreas e coisas desse Ásia. tipo. A Ásia, é. Todos os lugares do mundo, não vai existir um lugar do mundo seguro. Não se iluda que você ficando no Brasil ou que é calmo. Na hora do ajuste, Na hora do ajuste, pouco a pouco, cada um vai ter a sua hora. Então vai ficar quem tem que ficar, né, basicamente. Vai né? ficar quem tem que ficar. Às vezes vai embora quem tinha que ficar, ele reencarna. Nem sempre, não é tão perfeito assim, que só os justos sobrevivem. Ah, com certeza, né? Na realidade, eu acho que fazemos parte tudo de um grande plano, sabe, Kátia? tenho certeza Eu disso. tenho certeza. Estamos aqui, a hora que o cara tocar o sino lá, a gente vai embora. Em cima, embaixo, que eu não sei onde fica o sino, né? Tá por aí. E se você perder seu corpo, você ganha outro. Então isso é uma coisa que para eles não é tão séria. Com É um certeza. ciclo, né? É um ciclo. Você reencarna depois, tudo bem. Na Terra, ou se não merecer mais reencarnar na Terra, vai ser mandado, como os capelinos aconteceu, né, naquela época, os, sei lá, 40 mil anos. Agora também a Terra também vai expurgar. Existem reptilianos extremamente evoluídos, Chico? Existem reptilianos extremamente evoluídos e que vivem na quarta ou na quinta dimensão. Existem também reptilianos, vamos dizer assim, bandidos que vivem na Terra em exílio em bases subterrâneas e eles não têm acesso a naves. Por isso que eles são perigosos, eles ficam furiosos. Eles são intraterrenos? São intraterrenos? São intraterrenos não por serem gerados no subsolo, mas por estarem em exílio, presos em cidades subterrâneas e desprovidos de naves. E senão, se eles tivessem essa capacidade, eles já teriam causado uma invasão no nosso planeta. São doidos para pegar uma nave. Eles têm muita tecnologia, muito conhecimento científico. Tem tudo que eles precisam lá embaixo, mas eles não têm acesso A saída dos portais. A sair dos portais, a cruzar os portais para ir. Isso são casos muito graves, assim, gente bem bandida mesmo. Entendi. O planeta Terra tem proteção? Tem a Confederação de Planetas, mas a Confederação de Planetas tem uma atuação, evidentemente que esses terrestres não confederados têm a sua força e podem furar bloqueios. Correto. Uma mensagem dos reptilianos para os nossos internautas, para o nosso pessoal. Olha, vocês vão inexoravelmente entrar na quarta dimensão. Querendo ou não, né? Querendo ou não. E os reptilianos, isso é uma coisa que eu escuto muito, eles não vão embora quando chegar a quarta dimensão. Existe muito aquela história de que, por exemplo, que a quarta dimensão está sendo vista por muitas pessoas como um jardim do Éden. Então, por exemplo, vai acabar, as pessoas falam assim, a roda de Samsara, né, que é a roda das reencarnações do karma, vai acabar quando a gente entrar na quarta dimensão, porque só vai existir paz e luz. Não é tão fácil assim. Quarta dimensão não é uma dimensão tão alta assim, para existir tanta paz assim. Principalmente pelo que você nos alertou, que É. eles comentam que tudo estará muito mais evidente. Muito mais então evidente. você verá tudo como é, E de você- fato. Exato. E você vai começar a evoluir com mais consciência. Mas isso não significa, por exemplo, que a Terra vai se tornar um paraíso, um jardim do Éden, e que todas as pessoas malvadas e toda a maldade do mundo vai desaparecer. Isso E não é tão 21 de simples assim. dezembro de 2012, o que acontece exatamente nesse dia? Olha, eu acho que é uma data mesmo realmente do calendário maia que marca a transição. Mas, por exemplo, não significa que, por exemplo, tudo ficou diferente da noite para o dia. Mas, assim, marca, assim, realmente o começo dessa quarta dimensão. Essa quarta dimensão, ela é mental ou ela é física? Ela é física no sentido de que ela é a mudança energética da Terra. É a Terra vibrando diferente, magneticamente Mas diferente. a gente vai ter esse corpo físico da mesma forma. Vai. Porque quando as pessoas falam em quarta dimensão, isso que eu gostaria de esclarecer, as pessoas acham que vai haver um evento mágico, você vai deixar de ser humano e vai viver numa condição astral. Tipo o nosso só. lar, né? Tipo o nosso lar. Então não é isso que vai acontecer, né? Não, vai acontecer o seguinte, o nosso lar vai continuar lá e você vai conseguir conversar com o nosso lar, você vai ter um telefone, vamos dizer, para falar com o nosso lar. Ou seja, você vai se tornar mais comunicável com os seus desencarnados, então a morte vai deixar de ser tão mistério, porque pro homem de terceira dimensão, a morte é uma coisa terrível, porque você nunca mais vê aquela pessoa, nunca mais... Ela morre mesmo, no sentido de que ela acaba para você. Então, na quarta dimensão, quando você conseguir acessar os mundos espirituais e os mundos e os outros planetas mentalmente, Correto. entendeu? Tudo vai ficar mais claro para todo mundo. Chico, basicamente, os reptilianos mantêm contato com os governos do mundo, sim ou não?
Sim, mas não na dimensão de que tudo que é ruim que acontece na Terra é trabalho de reptiliano. Existe realmente o convênio. Isso Os não governos vou do negar. mundo têm contato com os reptilianos. Os governos do mundo, vamos dizer, que têm intenções bélicas e tudo mais, os governos mais poderosos têm. Tem Puxa contato vida. com os reptilianos. É. Com essa facção mais bélica, né? Com essa facção piorzinha. Uhum. Correto. Uma mensagem dos reptilianos para todos o povo que está nos assistindo. Não tenha medo de reptiliano. Não tenha medo de extraterrestre nenhum. Entendeu? Você encontra o contato que você merece. É o seu corpo kármico, seus guias espirituais. Os guias espirituais estão lá quando você vê um ET. Eles é que permitem, eles é que dão permissão para que você tenha esse contato. Nada vai te acontecer que você não mereça, nada vai te acontecer que te seja indevido. Chico, para quem deseja adquirir seu livro, por favor, passe os contatos. O livro só pode ser adquirido na Livraria Cultura, Conversando com os Reptilianos. Ele é um livro que é pedido por demanda, ele está esgotado na livraria, então leva alguns dias para chegar na sua casa. Se você comprar ou você buscar na Livraria Cultura. É pela editora Baraúna, Conversando com os Reptilianos. Se alguém tiver algum problema, pode me contatar em chicopenteado@yahoo.com.br. É isso aí, gente. Então, nesse momento final do nosso Enigmas, do nosso programa, né, Katia? Foi muito interessante aí o papo e esclareceu bastante, né? Com Muito certeza. obrigado. Gente, vamos quebrar essas crenças irracionais E preconceitos. e preconceitos, porque chegue quem chegar no nosso planeta Terra, um dia para um contato, antes de atirarmos, vamos conversarmos. Porque a gente sempre faz o contrário, a gente primeiro atira para depois conversar. Então, vamos nos portar como uma unidade, humanidade. Esse é o meu recado para você que está assistindo a gente. Interaja e acredite, com certeza haverá uma transição, mas ela precisa começar a partir de você. Mude, é importante, evolua conosco. Isso aí. Então, até o próximo Enigmas, né? Muito obrigado.